Fica conosco, Senhor. Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, ao canal Orações e Canções. Quarta-feira da oitava da Páscoa. Que a paz do Senhor esteja contigo. Hoje nós iremos refletir o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje nós temos este evangelho conhecido como Evangelho dos discípulos de Emaús. Meus irmãos, aqui nós temos 2 discípulos de Jesus, que logo no domingo cedo, no 3º dia depois da crucificação de Jesus, o primeiro dia da semana, eles então estavam muito tristes, decidem sair de Jerusalém e ir para outra cidade, para Emaús. E, amado irmão, amada irmã, percebam que eles vão para esta outra cidade simplesmente para fugir de toda aquela situação, de toda aquela tristeza. Só que neste caminho, enquanto estão se dirigindo a Emaús, o próprio Jesus, ressuscitado, começa a caminhar junto com eles. Mas aqueles 2 discípulos, de tão tristes que estavam, não conseguiram reconhecer Jesus.
E Jesus, meus irmãos, vai caminhando, conversando com eles, explicando para eles tudo o que deveria acontecer com Cristo. Vai, de um certo modo, abrindo aqueles corações que estavam isolados, que estavam machucados. Até que quando acontece de Jesus querer continuar o seu caminho, e eles convidam Jesus para ficar com eles aquela noite. E o mestre, ao partir o pão, para distribuir o pão, eles reconhecem então que é Jesus. Querido irmão, querida irmã, muitas vezes nós entregamos várias coisas nas mãos de Deus. E está certo, nós pedimos ao Senhor para nos ajudar em tudo que fazemos. Porém, nós temos que estar ciente que tudo vai acontecer no tempo de Deus e não no nosso tempo. Nós temos que controlar essa ansiedade. E também, meus irmãos, tudo vai acontecer de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade. Aqueles discípulos que caminhavam sozinhos, eles pensavam que o Messias ia à frente deles para libertar eles dos romanos, para entregar para eles uma nova vida. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus veio não para isto, mas sim para nos dar o alimento espiritual, para nos ensinar a amar a Deus e a amar a todos os irmãos, a nos ensinar o caminho que leva ao Pai. Aqueles 2 discípulos estavam ali com os corações fechados e Jesus pacientemente foi conversando com eles e abrindo os corações deles. Da mesma forma, querido irmão, querida irmã, nós temos também que abrir o nosso coração à palavra de Deus. E nós temos que abrir o nosso coração ao ensinamento do Senhor. Cada vez mais, querido irmão, querida irmã, nos colocarmos em oração, pedirmos ao Senhor instrução do que fazer, de como fazer para alcançarmos as graças que tanto precisamos para viver. E sempre, meus irmãos, sempre aguardando o tempo de Deus. Este aguardar o tempo de Deus é continuar a trabalhar, a fazer o nosso melhor aqui e entregando tudo nas mãos do Senhor, pedindo a Ele que onde a nossa mão não alcançar, que Ele possa, pela misericórdia dEle, colocar cada graça, cada bênção nas nossas mãos. E, meus irmãos, que possamos reconhecer o Cristo falando para nós. Este mesmo Cristo que falou para os discípulos de Emaús, fala conosco todos os dias, através das orações, através de um irmão, de uma irmã, de um amigo, de alguma pessoa que chega até nós para conversar com a gente, principalmente quando nós estamos tristes, com os corações fechados. Que possamos reconhecer este agir de Deus e abrir o nosso coração para estas pessoas. Querido irmão, querida irmã, gostaria de aproveitar este momento e agradecer a cada um, a cada inscrito no nosso canal Orações e Canções, que acompanha as nossas reflexões durante a semana aqui comigo e nos finais de semana, sábado e domingo, com o missionário Edgar. Quero agradecer aqui de forma especial a Dona Maria, aqui do bairro Santa Filomena, a qual eu estive com ela no final de semana na Basílica de São Geraldo. Muito obrigado à senhora e a cada um que acompanha as nossas reflexões. Só Deus mesmo para abençoar a cada um que destina todos os dias um tempinho para vir aqui no nosso canal e se alimentar da palavra de Deus. Que Deus abençoe, proteja e guarde a cada um de vocês e as suas famílias. Que assim seja. Amém.